São 7 horas em todo o espaço nacional. Chegamos já para mais um encontro, Manhã Girassol, edição de terça-feira, 15 de julho de 2025. Trazemos o melhor da informação. Siga connosco até bem perto das 9 da manhã. Esteja por dentro dos factos que fazem notícia no país e no resto do mundo. Bem-vindos à Atualidade. Bom dia, Girassol. Damos o tiro de largada nesta edição com a primeira fotografia sobre o movimento rodoviário nas principais artérias da capital do país. A primeira conexão com Ernesto Jaime nesta edição segunda da semana. Ernesto, muito bom dia. Espero que estejas bem, meu colega. É o nosso primeiro contacto. Como é que estão as coisas neste ponto em que te encontras? Penso que sim. Ernesto, vamos a isto. Bom dia, meu colega. Boa terça-feira. Bom dia aos telespectadores. Aqui fora está uma manhã inspiradora até para escrever um poema. Uma manhã, um sol tímido. Mas o que não está tímido mesmo aqui é o trânsito. As imagens mostram que o trânsito aqui na rotunda da Camama já está de forma fluida, já se trafega à vontade. O cenário aqui hoje está completamente diferente, pois este perímetro aqui, a rotunda da Camama, é um perímetro que normalmente a esta hora o trânsito fica completamente carregado. Verifica-se muito engarrafamento a esta hora devido ao movimento de veículos e também pessoas que normalmente se registram aqui, mas hoje está num clima totalmente diferente do ponto de vista de circulação rodoviária. Trafega-se na normalidade. Os azuis e brancos também já, obviamente, a preencherem aqui o espaço deste recinto. Não só azuis e brancos, mas outros tipos de veículos também a preencherem aqui os espaços, a carregarem já pessoas de um lado para o outro, a fazerem os serviços de táxi que também se impõem aqui neste perímetro, também que registra muitas paragens por aqui. É um trânsito que vai fazendo alternativas do ponto de vista de circulação rodoviária, ora para, ora anda, e é este o cenário que se verifica aqui. Mas não há grandes motivos de realce no que diz respeito ao engarrafamento, apenas a observância do código de estrada por parte de muitos automobilistas ao chegarem aqui neste perímetro, por ser uma zona, tal como temos vindo a referenciar, que uma zona que muitos peões, muitas pessoas fazem aqui a travessia. Muitas travessias feitas em lugares impróprios, outras em lugares próprios. Também a nota que se pode dizer aqui é em relação aos próprios sinais que se impõem adjacentes aos troços rodoviários, bem como no próprio troço rodoviário. Falamos propriamente das passadeiras aqui nesta circunscrição que já não são visíveis e daí causar então um ligeiro desconforto, um ligeiro congestionamento quando se fala então de travessia de peões, a cedência de passagem dos automobilistas aqui é a dobrar, pois aqui se chama então aquela atenção de um querer passar primeiro, ou seja, ou vai tu ou vai eu. O automobilista passa ou o peão passa primeiro. Há aqui então esse pequeno desencontro, vamos assim chamar, mas o certo mesmo é que a circulação rodoviária aqui já se faz sentir, já vai ficando cada vez mais carregado aqui o trânsito neste perímetro, aqui no viaduto da rotunda da Camamaeira. Esta é a primeira fotografia que se pode fazer neste perímetro e obviamente nós vamos percorrer outros pontos para dar então a ver aos nossos telespectadores a situação rodoviária em alguns pontos da cidade capital. Bom dia.
Bom dia, Ernesto Jaime. E a primeira fotografia sobre a movimentação rodoviária, propriamente na rotunda da Camama. Vamos continuar a olhar para as principais artérias de Luanda, agora com o suporte do CISP. Já voltamos às imagens do CISP. Vamos olhar agora para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E começamos nesta primeira viagem na capa do jornal O País de Moçambique, que titula Conselho de Defesa e Segurança, convidado a ter visão estratégica. O Presidente da República chama cidadãos da CPLP a participarem na tomada de decisões. O jornal O Público em Portugal titula Saúde quer deslocar ambulâncias para hospitais de Almada, Aveiro e Leiria. Trump, irritado com Putin, reforça apoio à Ucrânia, também escreve o jornal O Público em Portugal. Na capa do jornal O Globo, no Brasil, é destaque julgamento histórico PGR da condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Goneto também considerou culpados militares e outros réus do chamado núcleo crucial. Rumamos agora para Girassol FM. O meu bom dia com energia vai para o João Alves, na Girassol FM. Olá, João. Bom dia com energia. É verdade, Iracelma, muito bom dia com energia para si e também para os nossos estimados telespectadores. É manhã de terça-feira, uma manhã de trabalho, dizia eu. Bom dia, agora sim estás. Acredito que agora já nos ouves. Eu estou a ouvi-lo desde o primeiro momento que começaste a falar. Pois bem, então dizia que bom dia com energia. Naturalmente estamos aqui já presentes na antena, nesta manhã de terça-feira, para o nosso cumprimento, o nosso dever de informarmos, formarmos e também recriarmos os nossos estimados ouvintes. Começamos às 6 da manhã e lá ao fundo a bonita música Quimbombeia, este de Proletário, Mamprola, que também vem enfeitando, cantando e encantando cada vez mais este nosso encontro de hoje. Vamos até às 9, hoje temos preparados variedíssimos assuntos, desde as nossas curiosidades, a página de efemérides, informações variadas sobre o país, o desporto e também o mundo, por aqui vão passar, por isso mesmo o convite é para os nossos estimados radiovintes manterem-se em nossa sintonia e também a cada momento que fazemos esta conexão com o Manhã Girassol, os nossos telespectadores puderem ter a oportunidade de aperceberem-se do que é que vai acontecendo aqui deste lado, no caso na Girassol FM e este Bom Dia com a Energia. Uma pergunta que não se cala, Iracelma, como é que foi a sua noite? Bom dia. Olha, João, eu ouvi-te aqui a falar, parecia que estavas a fazer um freestyle porque não paravas e eu ficava aqui. O João não para, o João está com uma energia, faz jus ao programa, bom dia com energia. Mas respondendo à sua pergunta, olha, eu tive uma noite super tranquila, claramente assim como tu e toda esta malta que está aqui a trabalhar a esta altura, tivemos que nos levantar mais cedo. Eu tive que sair da cama às 3h30, mas... Fui para a cama também mais cedo, não é? Mas correu tudo bem, deu para descansar. Eu não sei como é que foi a tua noite, João. Recomenda-se pelo menos 8 horas de sono, não é? Não, mas eu consegui dormir às 8 horas. Eu fui para a cama por volta das 19 horas hoje, ontem. Respondendo a sua, também foi boa. Tive uma noite tranquila e falavas ali em acordar às 3 da manhã, 4 para esta equipa toda. Já se tornou um habitué para nós porque nós temos este compromisso, não é? Temos este compromisso de cá estarmos muito cedo para então começarmos a organizar o nosso trabalho e também levarmos o que nos caracteriza, este de informar, formar e também recriar os nossos ouvintes. Quanto a minha energia, já lá estou eu a continuar outra vez, por favor. Não, quanto a sua energia, dizia. Pois, quanto a minha energia, esta já é característica, não é? Próprio. O erro foi ter dado talvez o nome ao programa Bom Dia com Energia.
A tua energia é sempre a 102%. É. Assim é sempre a 102,7. Dá para subir mais um bocadinho. Dá para subir mais um pouquinho. E é já amanhã que nós vamos carimbar o primeiro mês, desde que começamos o Bom Dia com Energia e o Manhã Girassol, não é? Vamos assinalar o primeiro mês, 16 de junho, 16 de julho. Já estamos a fazer esta caminhada e dizias muito passou, bem, né? exatamente, o tempo passou rápido e dizias que nós já estamos a nos acostumar a esta rotina, a este novo normal que passou a fazer parte do nosso dia a dia, não é? Hoje acordar cedo não é grande problema para nós, não é? Porque sabemos que o dever nos chama e estamos aqui de segunda a sexta-feira a partir das 7 da manhã, aqui no Manhã Girassol. Para nós às 6, não é? E para vocês a partir das 6 da manhã, mas cortamos a meta precisamente no mesmo momento às 9 da manhã. Olha, João, sim, é o nosso primeiro contacto. Nós vamos fazer um ponto e vírgula. A atualidade aqui, a marcha da atualidade vai continuar e certamente nós voltamos a manter esta conexão que se impõe diariamente. Assim mesmo, assina por baixo. Encontro marcado para daqui a mais alguns instantes fazermos esta conexão com o Manhã Girassol. E aqui o Bom Dia com a Energia continua. Este Kim Bombeia, a bonita música com Proletário neste encontro a terça-feira. Já são 7:11. Até já. Bom dia com a Energia. E a atualidade continua aqui no Manhã Girassol. O Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, manifestou profunda consternação pelo passamento físico do ex-presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, em mensagem cujo teor passamos a desenvolver. É com profunda consternação que recebi a notícia sobre o falecimento ontem, dia 13 de julho de 2025, de Sua Excelência Muhammadu Buhari, antigo Presidente da República Federal da Nigéria, uma figura marcante na história do vosso país e um líder cuja memória perdurará pelas gerações futuras. Durante o período em que dirigiu os destinos da vossa nação, distinguiu-se pela força política e determinação que procurou modernizar a Nigéria, introduzindo importantes reformas que ajudaram a promover a diversificação da economia, a transparência e a integridade, demonstrando uma visão estratégica voltada para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de vida do povo nigeriano. A sua experiência e sagacidade foram cruciais para que, ao nível da União Africana, se impulsionassem iniciativas e ideias que ajudaram a dinamizar a instituição e a reforçar o seu papel catalisador da integração africana e do desenvolvimento do continente. Perante este infausto acontecimento, quero, em nome do Executivo angolano e do meu próprio, apresentar a Vossa Excelência, ao povo nigeriano, à família enlutada e aos amigos as nossas mais sentidas condolências pelo passamento físico de Sua Excelência Muhammadu Buhari e prestar a nossa homenagem ao legado deixado por esta importante personalidade da nação nigeriana. Quero aceitar, Excelência, a expressão dos meus sentimentos de solidariedade nesta hora de dor e luto para a vossa nação. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, afirmou nesta segunda-feira que Angola está a trabalhar para assegurar a aplicação do acordo de mobilidade entre os países lusófonos. Carolina Cerqueira, que falava à margem da 14ª Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Maputo, lamentou a restrição na circulação de pessoas e bens, elogiou os esforços dos países membros para assegurar a mobilidade de pessoas e bens no espaço lusófono. A presidência cessante da CPLP, liderada pela Guiné Equatorial, pediu antes a aplicação do acordo de mobilidade entre lusófonos, reconhecendo as atuais dificuldades. O acordo de mobilidade dentro da CPLP foi assinado a 17 de julho de 2021 em Luanda pelos chefes de Estado e de Governo da comunidade, mas só alguns países avançaram com a sua aplicação.
O chefe de Estado angolano, João Lourenço, endereçou uma mensagem de felicitações ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, por ocasião da celebração da Festa Nacional Francesa, comemorada 14 de julho. Na missiva, o chefe de Estado expressou em nome do Executivo e em seu próprio votos de prosperidade ao povo e ao governo francês, enaltecendo o papel estratégico da França no cenário internacional. João Lourenço destacou a posição incontornável da França no concerto das nações, sublinhando a sua visão moderna para o desenvolvimento global, especialmente em áreas como ciência, tecnologia, inteligência artificial, economia e finanças, temas que compõem a agenda internacional contemporânea. O estadista angolano reiterou ainda o interesse do governo de Angola em reforçar os laços de amizade e de cooperação entre os dois países, bem como ampliar o âmbito de iniciativas conjuntas de interesse mútuo com impacto positivo para os povos e as nações. A Procuradoria-Geral da República de Angola e o Ministério Público do Reino Unido assinaram em Londres um acordo de cooperação bilateral no domínio da investigação criminal com o objetivo de reforçar os mecanismos de colaboração jurídica entre os dois países. A assinatura do acordo decorreu no âmbito de uma missão de 3 dias de uma delegação de magistrados angolanos à capital britânica, iniciada a 11 deste mês, visando aprofundar as relações institucionais do setor da justiça e combater a criminalidade transnacional. Atualidade internacional, as autoridades da Líbia libertaram mais de 100 alegadas vítimas de tráfico de migrantes. Eram mais de 100 imigrantes, incluindo mulheres e crianças, que depois de sequestrados eram mantidos sob cativeiro, onde eram maltratados. Segundo as autoridades líbias, por um grupo de traficantes. A Procuradoria-Geral da Líbia afirmou que o grupo estava envolvido na organização do contrabando de migrantes, privava-os de liberdade sob cativeiro, eram torturados, uma ação aplicada como forma de pressionar as famílias das vítimas a pagarem resgate. As autoridades líbias mostraram migrantes com as mãos e as pernas algemadas, com sinais de que haviam sido espancados. Com o desmantelamento do grupo, 5 supostos traficantes da Líbia, Sudão e Egito foram presos. Os migrantes libertados foram mantidos em Asdábia, a cerca de 160 quilómetros da segunda maior cidade da Líbia, Benghazi. A Comissão Europeia propôs hoje aos países da União Europeia uma lista de bens importados dos Estados Unidos, num total de 72 mil milhões de euros, para taxar caso a administração norte-americana imponha tarifas recíprocas de 30%, de acordo com a agência Lusa. O comissário europeu do Comércio disse que as medidas de reequilíbrio sobre o aço e o alumínio estão suspensas até o início de agosto e hoje a Comissão estaria a partilhar com os Estados-membros a proposta para a lista de bens que representam cerca de 72 mil milhões de euros de importações dos Estados Unidos. O comissário europeu, no entanto, disse que o executivo comunitário prefere uma solução negociada que conduz a uma estabilidade e cooperação renovadas e sublinhou que precisam estar preparados para todos os resultados, incluindo, se necessário, medidas proporcionadas bem ponderadas para restabelecer o equilíbrio na relação transatlântica perante as tarifas de 30%. A ação europeia é uma resposta ao anúncio do presidente norte-americano Donald Trump, feito no último sábado, dando conta de que iria impor tarifas de 30% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à Rússia 50 dias para chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, sob pena de Moscovo ser taxada a 100%. Trump disse que os americanos fariam tarifas secundárias e que, se não tivessem um acordo em 50 dias, elas estariam em 100%. De acordo com a agência Reuters, um funcionário da Casa Branca disse que Trump se estava a referir a tarifas de 100% sobre as exportações russas, bem como as chamadas sanções secundárias, que visam países terceiros que compram as exportações da Rússia. A decisão de Trump resulta de uma alegada decepção com seu homólogo russo Vladimir Putin e assegurou que bilhões de dólares em armas seriam distribuídos para a Ucrânia. No entanto, o envio de armas de primeira linha, incluindo mísseis Patriot para a Ucrânia, terá custos para os aliados.
Angola ainda não possui uma legislação específica para o uso da inteligência artificial e o seu aproveitamento pela administração pública continua limitado. A constatação foi feita durante a realização do primeiro Fórum Nacional de Inteligência Artificial, que decorreu esta segunda-feira em Luanda, com a participação de especialistas nacionais e internacionais. De acordo com o diretor do Instituto de Modernização Administrativa, Meike Afonso, a nível da administração pública, a aplicação da inteligência artificial ainda não acontece de forma ampla e inclusiva, apenas funciona em modelo experimental. Não significa dizer com isso que nós estejamos a trabalhar. Nós estamos a trabalhar numa estratégia para a adoção de inteligência artificial a nível da administração pública, no âmbito do nosso projeto de interoperabilidade de dados na administração pública e com o objetivo de criar serviços públicos mais ágeis e que possam, de algum modo, apoiar na prestação de serviços públicos sem substituição da prestação de serviços públicos por via dos nossos funcionários. Por outro lado, o responsável adiantou que o país está a trabalhar num quadro legal para o governo digital, no qual a inteligência artificial poderá ser contemplada futuramente. Os estudos estão a decorrer nessa altura para adequação, quer das alterações legislativas que deverão acontecer, especialmente a nível da Lei 23/11, quer para a estruturação de uma lei quadro e de todos os dispositivos, quer regulamentares, quer como diretrizes. Aliás, tudo o que acabamos de ver há pouco tempo sobre a implementação da nossa agenda de transição digital deixa isso claro. E para tal, nós temos o apoio do Banco Mundial com financiamento de $300 milhões, em que um dos pilares é efetivamente esse pilar da legislação e regulamentação. A ausência de um enquadramento jurídico preocupa operadores privados e especialistas, sobretudo devido aos riscos que a tecnologia pode representar quando não regulada. Entre os problemas mais sensíveis foram apontados o plágio, a apropriação intelectual e a intensificação dos crimes cibernéticos. Por exemplo, utilizamos a inteligência artificial para a detecção e rastreabilidade de pessoas. Esse é completamente proibido. Depois, um segundo nível de risco são de risco elevadíssimo. Por exemplo, soluções de inteligência artificial para cura médica. Pode-se fazer, mas tem que ser altamente regulamentadas e temos que ter bastante cuidado com elas. E outro exemplo é, por exemplo, veículos autónomos. Podemos criar, mas tem que ser altamente regulamentados e testados. O continente africano, em até 5 anos, poderá atrair cerca de $15 mil milhões anuais de investimento em inteligência artificial, onde o número de utilizadores cresce exponencialmente em cerca de 30% ao ano. A secretária de Estado para a Família e Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, defendeu nesta segunda-feira que é necessário reforçar o compromisso com a igualdade do género no Orçamento Geral do Estado. A responsável falava no encontro que discutiu a orçamentação sensível ao género em Angola. Desde 2022 que vem sendo discutida a inserção da igualdade do género no Orçamento Geral do Estado. E para o Masfamo, muito mais que a vontade política, há que se concretizar o plano traçado. A ser implementada a orçamentação sensível ao género, as mulheres passam a ter mais assegurado diferentes direitos e deveres. No exercício da sua planificação, tenham em conta essa questão que é a orçamentação sensível ao género, para que mulheres, raparigas tenham de facto acesso aos seus direitos, tanto à saúde, à educação, ao planeamento familiar, ao empoderamento econômico, à participação política, e para que também tenhamos uma sociedade mais justa e inclusiva, em que todos nós, homens e mulheres, possamos participar para o desenvolvimento do nosso país. Para a representante da Unicef em Angola, é urgente evitar esforços para aumentar o valor destinado ao género na orçamentação, que até o momento corresponde apenas em 1%. Claro, há ainda um caminho muito grande à frente, no sentido que não é fácil identificar quais são as linhas orçamentais relacionadas com as mulheres e os homens, porque quando falamos de género, falamos sempre de mulheres e homens. Mas nós vimos que, infelizmente, só 1%
das linhas orçamentais são dedicadas à igualdade do género, então à igualdade dos dois sexos, dos dois géneros. E então aqui há ainda um trabalho, ainda foi feito muito, mas acho que como Unicef, como PNUD, como parceiros internacionais das Nações Unidas, nós queremos trabalhar junto com o governo e com o Masfamo para ver de aumentar esta percentagem, porque nós sabemos que não se pode, o desenvolvimento de qualquer país não pode ir à frente sem a igualdade de género. O tema foi discutido no workshop promovido pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. De recordar que o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2025, principal instrumento da política económica e financeira do país, foi aprovado no Parlamento e estima receitas no valor total de 34 mil milhões de kwanzas. Olhamos agora para a previsão do tempo na capital do país, que vai ter um dia soalheiro, parcialmente nublado, temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 25. A umidade do ar chega aos 74%. Rumamos agora para o primeiro intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. A preferência, vamos voltar à rua para conferir a mobilidade a esta altura num dos pontos da capital do país e o contacto é com Ernesto Jaime. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia a esta altura. Daí onde te encontras, já dá para ver que há movimentação no trânsito, não anda para anda, mas sem grandes constrangimentos para os automobilistas, certamente. Bom dia, Iracelma. Por aqui, na Gamec, na Vila da Gamec, o trânsito já começa a ficar muito mais carregado, tal como as imagens podem mostrar. Por aqui, neste pequeno intervalo, trafega-se à vontade. Porém, quando olhamos para abaixo, no caso deste troço rodoviário, no sentido ascendente, ou seja, quem sai do Golfo 2 para a própria Gamec e queira chegar, por exemplo, ao Benfica, já começa a ficar um pouco mais carregado o trânsito. Tudo por conta, vamos sempre mencionar isto, a travessia que muitos peões insistem em fazer em locais impróprios. Por exemplo, aqui estamos próximos de um contorno de veículos neste troço rodoviário. Os peões insistem em fazer a travessia justamente aqui, por cima deste contorno que existe. Daí então se criar esse constrangimento e se ignorar o perigo. Tal como podemos ver agora nas imagens, há uma via alternativa, ou seja, há uma via que dá acesso a um bairro, porém as pessoas insistem em fazer a mesma travessia por cima delas. E o que se cria aqui é um constrangimento, daí se registarem todos os dias engarrafamento por este perímetro. Também fica aqui o apelo da própria Direção Nacional de Aviação e Trânsito em relação ao rigor que se pode impor aqui, um rigor que é chamado aqui, pelo menos neste perímetro, para se evitar então os engarrafamentos e também os próprios acidentes que muitas vezes têm-se registado neste troço rodoviário. Por aqui o trânsito começa a fazer-se de forma fluida, porém ao se aproximar a pedonal, a paragem que existe na Gamec, a própria paragem da Gamec, começa a ficar muito mais carregado. Por lá já sabemos qual é o problema que muitas vezes existe aí e que causa este congestionamento, é sobretudo a má paragem dos azuis e brancos, fazerem paragens em lugares impróprios, no meio da estrada, e que causa então o engarrafamento logo ao chegar naquele perímetro. São os azuis e brancos, os taxistas, a também fazerem das suas nas estradas, e
aí se vai, muitas vezes não são chamados à atenção e ignora-se então o fator responsabilidade que muitos deles devem ter nas estradas. É este o cenário, Iracelma, que se pode dar a ver, pelo menos neste perímetro, e voltaremos a manter o contacto noutros pontos, e sei que também por meio do Centro Integrado de Segurança Pública poderás ter outras imagens para então informar aos nossos telespectadores no que diz respeito à circulação rodoviária pelas principais avenidas de Luanda. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. É isto mesmo. Vamos continuar a olhar agora para o trânsito com o suporte das imagens que nos são cedidas diariamente pelo CISP. Agora sim é possível. Temos o quadro geral. Vamos a um dos pontos a esta altura. Estamos a olhar para a Avenida de Olinda Rodrigues, bem ao pé do Comando Provincial da Polícia Nacional, onde o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura. Circula-se na normalidade neste troço da Olinda Rodrigues. Vamos arrumar para um outro ponto nesta terça-feira, segunda edição da Semana do Manhã Girassol. Estamos a olhar para a Avenida de Olinda Rodrigues também, mas bem mais ao lado de Viana. Estamos a olhar para o ponto do Alimento Angola. O trânsito também faz-se tranquilamente, é só deslizar. Não há nenhum constrangimento a esta altura para os automobilistas que trafegam neste ponto da Avenida de Olinda Rodrigues. Estamos a olhar para Pedro de Castro, Vanduneloi, bem ao pé da Bomba dos Mirantes. O trânsito também está favorável, está canal a esta altura para quem está a trafegar neste ponto ou quem vai passar por este ponto aí da Pedro de Castro, Vanduneloi. As coisas estão canal, podemos assim dizer. Deixamos o trânsito e rumamos mais uma vez para Girassol FM. A nossa invasão diária, no bom sentido, no Bom Dia com Energia, sob responsabilidade do João Alves, a esta altura sempre a ouvir boa música e a dar boa música, a vasta audiência do Bom Dia com Energia nos 102.7. Não é? Voltamos a trazer a rádio e a televisão e levamos a televisão à rádio. Bom dia também aos radiovintes que estão conectados à Girassol FM. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os estimados telespectadores. Esta troca que nós vamos fazendo ao longo desta nossa conexão. Tu dizes um bom dia para os nossos radiovintes e eu um bom dia para os telespectadores. Mas, Iracelma, a dado momento quando falavas do trânsito ali através do CISP, eu gostei daquela, né? O trânsito está canaua. O trânsito está canaua. É uma linguagem usada aqui também gostei. Para dizer que a coisa está boa, que a coisa está favorável, recomenda-se, exatamente. E falando do trânsito, chegou-nos mais uma mensagem, diz assim, bom dia com energia, daqui fala o Luís João Gaspar, fala-nos a partir de Viana e diz que o trânsito está calmo, é só ir, mas... É só bazar, é só escorregar. Pá, esse coração já não aguenta. Se quisermos alargar aqui os termos, ir a ir. Ir a ir. Bazar é bazar, não é? Bazar é bazar. Vamos gueirar então, vamos gueirar. Vamos tirar o pé, vamos tirar o pé, vamos gueidar. Ele diz que o trânsito em Viana está ótimo, faz-se muito bem, só não especificou qual é a rota que está a passar, por onde está a passar esta hora, mas pronto, aqui também ficou esta mensagem do nosso ouvinte. A semelhança desta, outros também têm ao longo da manhã contribuindo com informações sobre o movimento nas ruas, naturalmente associadas a estas informações, as que nos chegam através da nossa equipa móvel com o Ernesto Jaime. Aqui a vida não para, como se diz muito bem, todas as manhãs nós estamos com esta disposição boa, canaua, para então oferecer também aos nossos radio-ouvintes e agora para os nossos telespectadores. Contagiante. É verdade? Eu me sinto contagiada. Sempre que falo contigo, só aumenta
aumenta na minha energia, na minha boa disposição, não é? Porque eu gosto desta vibe. É verdade, e eu sempre que falo consigo já não quero parar, este é o problema. Este é o problema. Isto é ótimo, lá isto é fundo ótimo. estamos a ouvir o Jean-Claude Gomes com Miota Bay, mas ninguém vai sair agora, não é? Nós só vamos sair por volta das 9. Não sei se em crioulo Miota Bay... que vamos cortar a meta, não é? Cortamos a meta. Agora, uma informação, dizer que a organização da Feira Internacional de Luanda Filda anunciou esta segunda-feira que a 40ª edição do evento, agendada para os dias 22 a 27 deste mês, será histórica. Segundo informações ao Jornal de Angola, o propósito melhor será voltar a unir o melhor do empreendedorismo nacional no âmbito dos 50 anos da nossa independência, numa celebração estratégica do progresso económico e da visão empresarial do país. O evento, realizar-se na Zona Económica Especial ZE, na província de Icolibengo, é um espaço privilegiado e de excelência onde os negócios se concretizam, contactos se fortalecem e também ideias ganham escala. Serão 6 dias de networking de alto nível, acesso direto a investidores, exposição de marcas líderes e oportunidades que não pode deixar-se escapar. Numa iniciativa do Governo de Angola, promovida naturalmente pelo Ministério da Indústria e Comércio. Ficou aqui a informação para aqueles que gostam de coisas boas, então não deixem de acompanhar naturalmente a Filda deste ano. A Filda 2025 é importante dizer que a Rede Girassol vai ter uma vasta equipa destacada para a cobertura dos 6 dias da maior bolsa de negócios do país. Estamos a falar de uma Filda que também marca a presença no âmbito das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Será a 40ª edição, mas está também um dos grandes eventos que vai marcar as celebrações dos 50 anos da nossa independência. Os nossos radiovintes e telespectadores terão a oportunidade, aqueles que não conseguirem, não é, chegarem até a Zona Económica Especial Luanda Bengo, poderão acompanhar todas as incidências deste evento, não é, que vai acontecer. Começa já a partir de terça-feira, dia 22 de julho, e vai estender-se até domingo, não é? Então, todas as incidências, os momentos que vão marcar este evento, a Rede Girassol vai transmitir, levar para a vasta audiência, não é? Todos os nossos radiovintes, telespectadores. Olha só, então, agora também não queres parar. Não, é uma forma também de convidar os nossos telespectadores e radiovintes a se manterem ligados à Rede Girassol a partir da próxima semana. O espaço é de Bom Dia com Energia, por favor. Então eu peço desculpas. Não tem de se desculpar nada, não tem de se desculpar. É próprio, o jornalista é assim. Não basta pegar no microfone e já quer continuar ali a falar. É só verdade. Mas olha, também gostei dessa energia. Eu recebi do Bom Dia com Energia de 102.7. Esperamos que os nossos telespectadores e ouvintes também assim estejam nesta manhã. Eu tenho a certeza que estão. É absoluta. Eu tenho a certeza. Estamos a caminho das 8 horas, Iracema, são 7h39. Assim marcha o relógio nesta manhã, terça-feira. É um bye-bye, pois não? É um até já. Um até já. É um até já. E voltamos daqui a pouco com mais esta conexão. O Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia aqui na Girassol FM 102.7. Bom dia com energia. Até já. Até já, até já. E nós já seguimos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. Os fertilizantes distribuídos pelo Ministério da Agricultura e Florestas vão deixar de ser gratuitos já na próxima época agrícola. A informação foi avançada no Lubango pelo Ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, que cumpre uma jornada de trabalho na província da Huila. Os fertilizantes distribuídos pelo Ministério da Agricultura e Florestas vão deixar de ser gratuitos já na próxima época de cultivo. A informação foi avançada esta segunda-feira no Lubango pelo ministro Isaac dos Anjos, que está de visita de trabalho à província da Huila. Nesta próxima campanha temos mais notícias. Vamos ter mais disponibilidade de fertilizantes, mas já não vamos fazer doações. E, portanto, vamos ter que conviver com essa nova fase. Portanto, os fertilizantes já não vão ser doados. O governante justifica a medida com a necessidade de se garantir o respectivo retorno financeiro para futuras importações de fertilizantes e se evitar escassez no mercado. Isaac dos Anjos assegura que o Ministério da Agricultura e Florestas celebrou contrato com uma empresa marroquina para a compra de 180 mil toneladas de fertilizantes para a próxima época agrícola. O Governo consentiu, autorizou que o Ministério da Agricultura fizesse um contrato grande de compra de 180 mil toneladas de fertilizantes com uma fábrica, diretamente a partir de Marrocos, para equilíbrio
digamos, de fertilizantes no mercado. O setor privado vai conseguir trazer mais perto de 180 ou mais de 200 mil toneladas e não fazia sentido nenhum que nós interferíssemos continuamente nesse mercado fazendo doações quando temos um setor empresarial que precisa de estabilizar preços a esse nível. Também temos uma expectativa de crescimento, de procura maior e de uso melhor do fertilizante. De modo que, como ministro, acho que prefiro que se pague e que haja sempre, do que estar sempre à espera de um favor de gratuito que depois no início da campanha não há, na próxima campanha não há mais dinheiro, então é melhor nós pagarmos. E a informação continua aqui no seu Manhã Girassol, agora com as contas no Economia do Dia. O Executivo vai investir 27 mil milhões de kwanzas num concurso para a aquisição de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos para os 7 municípios da província do Icolo e Bengo. O investimento consta de um despacho presidencial. No documento, o titular do Poder Executivo, João Lourenço, justifica a intenção com a necessidade urgente de se realizar os serviços de limpeza e recolha pública de resíduos sólidos. Ao governador Ausílio Jacob foi delegada a competência para a verificação e validação de todos os atos praticados, bem como a celebração e assinatura dos respectivos contratos. A 10ª edição do Festival Gastronômico Mercado da Comida acontece de 30 de julho a 3 de agosto no Porto de Luanda. O evento pretende fomentar o turismo e a gastronomia angolana, garantindo num só espaço a harmonização perfeita entre a comida, a cultura, sustentabilidade, liberdade e estilo. Durante 4 dias, a organização do evento prevê receber mais de 10 mil visitantes. Já estão confirmadas a presença de mais de 30 expositores. De janeiro a maio deste ano, o aeroporto Maria Mambo Café de Cabinda registrou um movimento de transporte de 128 mil passageiros na rota Cabinda-Luanda e vice-versa. Os dados foram avançados no último fim de semana pelo secretário de Estado para os Serviços da Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Rui Carreira. De acordo com o governante, neste período foram feitos mais de 2 mil movimentos de aeronaves que transportaram cerca de 5 milhões de quilos de carga. Rui Carreira disse tratar-se de um aeroporto muito dinâmico a nível do país, representando 53% do movimento aéreo doméstico. O mal parado da banca angolana encolheu 2 pontos percentuais para 17,2% em março deste ano face a dezembro de 2024, o que significa que dos 9,8 bilhões de kwanzas que valia o crédito bruto da banca no primeiro trimestre, cerca de 1,7 bilhões de kwanzas estavam em incumprimento, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola. Contas feitas, em apenas 3 meses, o mal parado caiu 231,3 mil milhões de kwanzas, equivalente a 250 milhões de dólares. Trata-se da taxa de crédito mal parado mais baixa desde fevereiro de 2024, quando estava fixada em 14,3%. Já em termos de valores mal parados, na banca, trata-se do valor mais baixo dos últimos 5 meses. Do evento, agendada para os dias 22 a 27 deste mês, será histórica. O que se pretende é voltar a unir o melhor do empreendedorismo nacional no âmbito dos 50 anos da independência nacional, numa celebração estratégica do progresso económico e da visão empresarial do país. O evento terá lugar na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, na província de Icolo e Bengo. É um espaço privilegiado e de excelência onde negócios se concretizam, contactos se fortalecem e ideias ganham escala. Serão 6 dias de networking de alto nível, acesso direto a investidores, exposição de marcas, líderes e oportunidades que não se pode deixar escapar. Numa iniciativa do Governo de Angola, promovida pelo Ministério da Indústria e Comércio. A escassez de transportes públicos em Luanda continua a ser o motivo da base das habituais enchentes que se registram diariamente nas paragens. Os munícipes pedem solução imediata para o problema que parece piorar a cada dia que passa.
Para quem quer chegar ao centro da cidade ou a outros pontos de Luanda, partindo de Cacoaco, não tem a vida facilitada. A falta de transportes públicos tem condicionado a mobilidade de vários cidadãos. A falta de transporte público também cria um caos aqui. E fora disso também a subida do táxi. A pessoa chega aqui 6 horas, só consegue sair da paragem às 10 horas, porque não há transporte público, não há táxi, não há nada. Não sei como é que a pessoa consegue viver. Populares afirmam que antes da subida do preço do transporte público, a escassez já era notória e agora piorou ainda mais. Só agravou. Essa ausência já existia há tanto tempo, mas desde que subiu o preço do táxi, tudo, não sei como é que as coisas ficaram, tudo se tornou difícil novamente. Ficava muito antes a falta de transportes públicos nessa via, visto que a maioria da população trabalha mesmo na baixa da cidade. Acho que havia necessidade do governo colocar mais transportes públicos para as pessoas. A falta de transportes públicos tem sido um problema para quase todas as paragens em Luanda. A título de exemplo estão as paragens do Cemitério da Camama e Golf 2, que quando não chegam os autocarros, chegam os atrasos. Há falta de transportes públicos aqui? Sim, há falta. Que dificuldades é que isso tem causado para vocês? O atraso mesmo no serviço, há quem vai à escola e nos seus compromissos tem sempre falta e já é uma coisa que dificulta muito no nosso dia a dia. Agastados com a situação, os luandenses apelam a quem de direito para acudir a esta dificuldade. Para que o governo veja essa situação, né? Uma vez que eles conseguem resolver esse problema, que aumentem mais transportes públicos para que o pessoal consiga se deslocar, porque está mesmo muito mal. Há muita farta sim. Olha, você veja só esse autocarro. Esse autocarro está vindo agora. De manhã estamos aqui das 6 horas, sem autocarro. Mas o governo sabe que não, o táxi subiu. Assim vamos entender como. E a solução deve ser o governo. Tem que resolver esse problema. Se não o povo ficar bem, que não o governo está trabalhando bem, tem que manter as coisas, não está a precisar. Não temos emprego certo para ganhar um bom salário. Sim, o autocarro tem que aumentar o seu autocarro e baixar o preço. Rodoviários de passageiros, que falava no Girassol Debate, emitido em abril deste ano na rede Girassol, só em Luanda estão distribuídos pelas transportadoras 879 autocarros. E várias empresas produtoras de chapas de matrículas podem encerrar e colocar vários jovens no desemprego devido à falta de licenças para a impressão das novas placas. São jovens que correm o risco de ficar sem emprego caso as empresas produtoras de matrículas cheguem a encerrar por falta de licença para a produção. Pedro é funcionário de uma empresa no setor e afirma que com o emprego consegue sustentar os estudos e suprir as necessidades de casa, uma vez que a mãe com quem mora está desempregada. Moro com a minha mãe, infelizmente a minha mãe não trabalha. E eu sou o único, o único sustento que há, então eu faço muita coisa. Pago a casa, sustento meus irmãos, então se eles tirarem isso de mim, vai me dificultar, não vou possibilitar fazer certa coisa. Na mesma situação se encontra o Sr. Conde, que teme em perder o emprego caso a empresa seja obrigada a fechar as portas. Nunca resolveram nada das promessas. Entra documento ali, sai, entra documento, sai, nada de jeito. Então é por isso que nós estamos a pedir às autoridades competentes para que vejam a nossa situação também. Faça qualquer coisa por nós, faça qualquer coisa, senão vamos ficar em casa. Temos um projeto feito para Angola, para as novas matrículas, só que ninguém nos dá importância. Nós estamos aqui há 20 anos, parece que estamos aqui há 2 dias, ninguém nos dá importância. Nós temos todas as condições, porque por trás de nós temos uma empresa grande em Portugal que fabrica as matrículas como ninguém. Temos todos os nossos produtos que vêm aqui para Angola, são produtos certificados, produtos de qualidade, de primeira linha, topo de gama, não é brincadeira nenhuma. O responsável disse também que a não autorização para a produção das novas chapas de matrículas reduziu consideravelmente o rendimento da empresa, dada a grande procura dos clientes. Se nos der autorização, se nos der a devida atenção, os empregados vão aumentar. Porque nós estamos a trabalhar muito pouco, estamos a trabalhar para pagar aos empregados. Se tivéssemos outras condições, se fôssemos abrangidos pelas novas chapas de matrícula,
com certeza que íamos ter mais postos de trabalho. Nós somos uma empresa que estamos aqui há 20 anos. Vale lembrar que o prazo para a produção das antigas chapas de matrículas está a chegar ao fim, faltando pouco menos de 2 anos. O Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção em Luanda de 4 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 27 e 39 anos, suspeitos de envolvimentos nos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado com recurso à arma de fogo e roubo qualificado. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda, através do seu Departamento Municipal da Camama, deteve 4 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 27 e 39 anos, suspeitos de envolvimentos nos crimes da associação criminosa, homicídio qualificado com recurso à arma de fogo e roubos qualificados. Carlos Fonseca foi surpreendido pelos acusados na sua residência. Estes que, na ação praticada, levaram telemóveis, computador e uma quantia de 300 mil kwanzas. O patriarca da família contou-nos como tudo aconteceu. Os miliantes chegaram, pularam o muro, toda armada, a minha irmã pediu socorro, eles arrumaram a porta, começaram a tirar as coisas dentro de casa. Não tínhamos como fugir, porque eles estavam todos armados, todos eles estavam com arma, então não conseguimos se defender. A questão é que eles tiraram as coisas, eles colocaram nós todos dentro de casa, conseguiram tirar as coisas que eles queriam tirar. Colocaram o meu filho, disseram, dá dinheiro, senão vou matar esse filho aqui. Minha irmã tirou o dinheiro, começou a entregar a eles. Levaram uma plema de 65 polegadas, 3 telefones e 3 perucas que eles tiraram. E o telefone também do meu filho que tiraram. E há uma pasta, né, pequena que estava lá, é que eles tiraram. Todos estavam armados, 2 AK, uma estrelinha e 3 pistolas. No passado dia 17 de junho, por volta das 2 horas da madrugada, no bairro Dangeri, na Rua da Área, os acusados adentraram na residência do cidadão que em vida respondia pelo nome de Mário Rui Amorim da Silva, de 56 anos de idade e mecânico de profissão. Foi vítima de um disparo à queima-roupa na região do tórax. Na sequência, o mesmo projétil atingiu a região dorsal da cunhada da vítima. Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC em Luanda, contou-nos o modus operandi da referida associação criminosa. O caso do homicídio ocorreu na madrugada do dia 17 do corrente ano, dia 7 de junho do corrente ano, por volta das 2 da manhã, no bairro da Jarré, Rua da Área. Quando os implicados, em companhia de seus comparsas, munidos de 2 armas de fogo dos tipos pistola e AKM, introduziram-se no interior de uma residência que, ao notar a presença dos implicados, a vítima já se encontrava a dormir, levantou da cama e eles, ao notarem o vulto do implicado, fizeram disparos a queima-roupa que atingiram então de forma brutal e de forma mesmo mortal a vítima na região do tórax, que em vida se chamou Mário Rui Amorim da Silva, 56 anos de idade, profissão mecânico. 10 cidadãos nacionais estão detidos e 3 embarcações foram apreendidas pela Unidade Fiscal Marítima sob acusação de desvio de mercadorias subvencionadas pelo Estado. A denúncia de cidadãos anónimos tem surtido efeito sobre a prevaricação de tentativa fraudulenta ao Estado angolano. Na última sexta-feira foram apreendidas 3 embarcações e 10 cidadãos acometidos no crime de desvios de mercadoria do Estado angolano, segundo o subcomissário Mateus Rodrigues. Procedemos à detenção de 10 cidadãos nacionais, apreensão de 3 embarcações, sendo uma semi-industrial, do tipo semi-industrial, e 2 artesanais. O facto criminal é que, após ou por meio de denúncia, ficamos a saber que 2 embarcações tinham atracado a este navio, que é a embarcação semi-industrial, e estavam a transbordar gasóleo. Portanto, é uma prática proibida que viola o artigo 468, combinado com 201, 210 e 211 do Código Aduaneiro. Portanto, é o crime de descaminho de bem subvencionado ou mercadoria financiada pelo Estado.
As nossas forças partiram para o local, mandamos daqui da Unidade Fiscal Marítima Aduaneira 2 embarcações e encontraram em flagrante. O dirigente disse ainda que os cidadãos apreendidos já foram entregues às autoridades para o procedimento legal e o navio apreendido de combustível também está com as autoridades. Neste momento que falamos, estão a caminho do tribunal para enfrentarem o julgamento e as medidas judiciais correspondentes. O navio encontra-se apreendido, portanto, nesse momento temos forças da Unidade Fiscal Marítima Aduaneira a proteger o navio até que haja o desfecho do processo. A origem do combustível ainda está a ser investigado, como nos conta Mateus Rodrigues. Isto ainda está a ser investigado, mas como a forma que passaram o combustível para o navio não é convencional, é provável que a origem também seja duvidosa, mas a investigação que está a ser feita vai responder todas essas perguntas. Voltamos a olhar para a previsão do tempo agora na província, mas ao norte do país, Cabinda, que tem previsão de nuvens baixas e temperatura mínima de 20 graus e máxima de 25. A umidade relativa do ar de 82%. Partimos para mais um intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta à atualidade nesta edição de terça-feira do Manhã Girassol e começamos mais uma vez com a fotografia do trânsito em alguns pontos aqui em Luanda. Voltamos à conversa com Ernesto Jaime, que está a trazer-nos a movimentação de alguns pontos, alguns críticos. No entanto, aqui na cidade capital, vamos voltar outra vez à rua para sabermos como estão as coisas lá fora. Há instantes, o Ernesto esteve na Vila da Gameco. Vamos olhar certamente para um outro ponto, ver a movimentação rodoviária, apresentar as alternativas também aos nossos telespectadores que a qualquer momento deverão sair de casa e fazerem-se a estrada passando por vários pontos. Pode ser um destes que estamos aqui a retratar. Então é sobre a mobilidade rodoviária que nós vamos dar-lhe a ver a esta altura, apresentar alternativas para os nossos telespectadores. Vai ser daqui a pouco, rumamos novamente para a Girassol FM, quando são 8 horas em todo o espaço nacional, começou a sua jornada laboral. Olá, João Alves, uma vez mais, bom dia. Chegamos à última hora do nosso encontro, ou dos nossos encontros, podemos assim dizer, com os telespectadores e rádio ouvintes. 8 horas, agora é só escorregar até o momento que vamos cortar a meta, bem perto das 9 da manhã, nós aqui deste lado, e vocês pontualmente às 9 horas. É verdade, Iracelma, e também os nossos estimados telespectadores, e não tem como, com o regresso do Euclides da Lomba, lá por baixo, nós regressamos naturalmente para esta conexão com o Manhã Girassol. Um bom dia com energia, que se renova a cada momento que passa, a cada minuto, a cada segundo, e nós aqui estamos para então, depois, embalados nesta música, também olharmos para os principais acontecimentos registados na história do mundo, num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram, e começamos pelo ano de 1826, quando ocorre o Congresso Pan-Americano no Panamá, sob auspícios de Simón Bolívar, que tinha por objetivo unificar os novos Estados americanos. Em 1940, morre Robert Wadlow, um homem mais alto da história, que media 2,72 metros. Em 1944, a primeira tentativa de atentado contra Hitler em Rastenburg fracassa, 5 dias antes da Operação Valkyria. Em 1975, os Estados Unidos e a União Soviética iniciam uma missão conjunta Apollo-Soyuz. Em 2006, o lançamento do Twitter. Em 2011, o lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último filme da saga Harry Potter. Estes alguns dos principais acontecimentos registados num dia como de hoje, o dia 15 de julho, mas em anos que já lá se foram. Iracelma. Exatamente, a história não se apaga, não é? Recorda-se, e é isto que estamos aqui a fazer, não é? Apresentar os momentos que marcaram essa história, não é?
Ao nível do mundo. Exatamente, a nível do de hoje, mundo. mas em anos que já lá se fora. E nós marchamos assim nesta manhã, já vamos com 8h03, estamos assim a percorrer a nossa hora final do encontro. Às 9, proximinho das 9, vamos nos despedir. Este proximinho, não sei onde é que eu encontrei, mas é o próximo no grau diminutivo. Proximinho. Proximinho. Vamos assim embalados nesta nossa viagem, começou às 6 e que agora já não quero parar, mas terá que parar às 9 da manhã porque temos outros compromissos ao nível da programação aqui da Girassol FM e acredito que também do Manhã Girassol. Naturalmente, João Alves, nós voltamos a qualquer momento. Até já, até já, bom dia também com energia para os nossos estimados telespectadores e nós voltamos, como disseste muito bem. Agora, 3 minutos. Deixamos assim a Girassol FM, não é? Voltamos à rua para conferir a movimentação rodoviária a esta altura. Ernesto Jaime, uma vez mais, bom dia. Já sei que deixaste a Vila da Gameca a esta altura. Estás a conferir a movimentação rodoviária na 21 de janeiro, que é considerado um dos pontos mais críticos a esta altura para quem trafega aqui em Luanda. Como estão as coisas por aí? Exatamente, Iracelma, já estamos na 21 de janeiro e por aqui a vida dos automobilistas não está facilitada, tudo por conta do engarrafamento que já se faz sentir aqui. Agora, a presença dos agentes reguladores de trânsito, o que não se verificava a 15 minutos antes de chegarmos aqui. Se calhar também as câmaras aqui a atraírem os mesmos agentes para então colocar em ordem, pelo menos neste perímetro que há poucos minutos estava supercarregado, um trânsito muito infernal, porém na parte de trás, nesse mesmo sentido que daqui a pouco o Suba Pedro dará então a ver nas imagens, continua carregado, não só neste perímetro que está carregado, não só neste ponto que está carregado, mas no outro ponto daqui a pouco também que será mostrado, está completamente carregado para quem sai, por exemplo, da Vila do Gamec e queira chegar ou queira pegar aqui a 21 de janeiro, continua completamente carregado nestes dois sentidos. A vida dos automobilistas, como fizemos referência, não está facilitada para ninguém. É importante frisar que aqui também é uma zona onde há a presença de muitas passadeiras, a cedência de passagem aos peões também, vamos dizer, afunila cada vez mais o trânsito por aqui, neste perímetro. Mas o certo mesmo é que aqui, neste troço rodoviário que damos a ver, o engarrafamento é muito mais causado pelo engarrafamento da via principal aqui da 21 de janeiro. Daí os automobilistas terem aquela cautela de aligeirar um pouco mais a velocidade ao chegar neste perímetro. Sabe-se também que, de acordo ao Código de Estrada, ao fazer uma curva, a velocidade deve ser então muito mais reduzida do que a normal. Daí a observância deste mesmo ponto por parte dos automobilistas. Mas o certo é que a movimentação aqui já se faz, quer de veículos, bem como também de pessoas de um lado para o por parte de muitos estudantes que a esta altura estão de férias, daí então contribuir para esta redução do fluxo de pessoas neste perímetro e noutros perímetros. Mas o certo mesmo é que o engarrafamento aqui já se faz sentir. Vemos agora este autocarro de transporte público a tentar aqui a fazer a sair da estrada, da via principal para então descarregar passageiros, não numa forma a mais correta, pois há presença de cones, o que significa que há uma barreira ali, não se pode atravessar, a menos que seja permitido por um agente regulador de trânsito e se afaste então os mesmos cones. Daí se verificar esta mesma questão. Mas o certo é que o engarrafamento aqui se faz sentir, este cenário
que, tal como gosto muitas vezes de dizer assim a brincar, do ponto de vista cinematográfico é uma imagem bonita, mas do ponto de vista circulação rodoviária não é agradável de se ver, pois sabemos os constrangimentos que o engarrafamento traz então para muitos automobilistas. É atrasos, quer no trabalho ou em outros destinos que muitas vezes passageiros e automobilistas então seguem por aqui. Os cupa-patas, os famosos cupa-patas, né? As motas de duas rodas também a preencherem aqui já este espaço, aqui na rua da famosa Gamec, à direita, é a presença de trânsito, ou seja, a presença de motoqueiros por este perímetro também é acentuado neste troço rodoviário, tal como podemos ver, e também conseguimos ver a presença de agentes reguladores de trânsito para poder então manter a ordem naquele perímetro, pois também sabemos quais são as façanhas muitas vezes usadas pelos mototaxistas. Iracelma, esta é a descrição que se pode fazer aqui sobre a circulação rodoviária. O trânsito continua apertado e esperamos que nas próximas horas possa então estar mais desafogado. Já é hora de ponta, muitos luandenses já se encontram nas instituições para trabalhar, para seguir com a semana laboral. Nós vamos, obviamente, fechar com estas imagens, vamos fechar este apontamento com estas imagens sobre o engarrafamento, estas imagens aqui a serem capturadas pelo Suba Pedro, e vamos voltar obviamente no próximo apontamento. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E a movimentação rodoviária na 21 de janeiro, onde o trânsito está infernal, permitam-me a expressão, está carregado, as coisas estão complicadas a esta altura. E vamos continuar a olhar para outros pontos, agora com o suporte do CISP. Temos a esta altura o quadro geral, mas vamos deixar a cidade capital, vamos olhar para a movimentação rodoviária na província de Benguela. Estamos a olhar para a rotunda do Calunga, onde o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura na província de Benguela, sem quaisquer constrangimentos. Os automobilistas circulam à vontade, vão para os diferentes pontos aí na rotunda do Calunga. Olhamos agora para a rotunda do Africano, permitam-me olhar agora para a rotunda do Africano, onde o trânsito faz-se de forma lenta, mas os automobilistas vão circulando também por este troço. Há também uma movimentação frenética de pessoas a esta altura, neste ponto da rotunda do Africano, na cidade do Lubito. E voltamos para a atualidade. A Organização Mundial da Saúde recomendou hoje o uso do medicamento Lenacapavir, um antirretroviral de ação prolongada para prevenir a infecção pelo VIH-Sida. Segundo a OMS, trata-se de uma decisão histórica que pode ajudar a reformular a resposta global ao VIH. Em comunicado, a OMS, que publicou hoje novas orientações, refere que o medicamento Lenacapavir oferece uma alternativa altamente eficaz de ação prolongada aos comprimidos orais diários e outras opções de ação mais curta se for administrado na forma de injetável. A cada 6 meses, com apenas 2 doses por ano, representa um passo transformador na proteção das pessoas em risco de infecção pelo vírus da SIDA, particularmente as que enfrentam desafios com a adesão diária, o estigma ou o acesso a cuidados de saúde, acrescenta a Organização da ONU. E a seguir vamos à rubrica Saúde e Bem-Estar aqui no Manhã Girassol.
E a nossa convidada hoje é a doutora Ermelinda Gonçalves, que nos vai ajudar a refletir sobre o tema AVC na juventude. Doutora Ermelinda, muito bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao Manhã Girassol. Obrigada. Muito bem, vamos olhar para o acidente vascular cerebral em jovem, uma condição que em tempos idos afetava maioritariamente adultos mais velhos e hoje também está a acometer jovens. Doutora Ermelinda, ajuda-nos a perceber o que é que está a acontecer para termos este cenário atual. Inicialmente, definir o que é o AVC, também chamado de acidente vascular cerebral. O AVC é uma condição de derrame que é causada por uma obstrução do vaso ou então uma ruptura do vaso. Existem dois tipos de AVC, tem o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico é causado pela obstrução do sangue, a obstrução do vaso, em que podemos encontrar o coágulo de sangue ou então placas de gordura dentro do vaso. Já o hemorrágico é causado pela ruptura de um vaso. Muito bem, mas e esta condição que, como eu já fiz referência, que afetava apenas adultos mais velhos, hoje também a acometer jovens. O que é que está a acontecer para termos esta incidência em pessoas mais jovens? Em pessoas mais jovens agora está a ser causada muito pela má alimentação e principalmente sedentarismo. Os jovens agora alimentam-se muito mal. Alimentos com muita gordura, muito sal, agora os famosos fast food, que é muito utilizado pelos jovens nos fins de semana, em festas, etc. Então está a causar muita patologia. Não quer dizer que o colesterol faz mal, até porque o colesterol é um lipídio que facilita naquilo que é a síntese tanto de células e também proteínas, mas tudo por excesso faz mal. Os sinais, doutora, não podem ser ignorados, mas a maior parte das pessoas e aquilo que são os registros, temos familiares, temos amigos que foram dormir, de repente tiveram uma crise e quando vão ao hospital são diagnosticados com acidente vascular cerebral. Mas há sinais que ficam lá e que em muitos casos são ignorados por todos nós. Exatamente. Dor de cabeça súbita, formigamento, desvio da comissura labial, estamos a falar de desvio do lábio, desvio da língua, tremor nos olhos e principalmente tremor nos lábios. São os principais sinais de que uma pessoa está a ter um AVC. Mas para todos ou em alguns casos é sempre de forma repentina, doutora? Em alguns casos é de forma repentina e em outras eu já presenciei pessoas a terem AVC no sono. Mas maioritariamente são esses os sinais: dor de cabeça repentina, formigamento, desvio da comissura labial e também desvio da língua, principalmente o tremor nos olhos. Como se prevenir? Não é? Jovens atualmente são pessoas em idade ativa. Hoje, como fizemos referência do início, temos muitos jovens a fazerem consultas, olhamos também, temos vizinhos, temos primos. Como se prevenir desta condição, doutora? Primeiramente, uma boa alimentação. Falar da alimentação não quer dizer que todos os dias temos que comer tal. Aquilo que tivemos em casa, podemos procurar a orientação do nutricionista ou pesquisar inicialmente para termos uma boa alimentação. Exercícios físicos. Não quer dizer, quando nós falamos de exercícios físicos, inicialmente as pessoas pensam, pronto, agora vou entrar no ginásio, mas não é isto. Uma caminhada, 30 minutos, 45 minutos, logo pela manhã faz muito bem. Exercícios também, principalmente em casa, uns alongamentos, exercícios dali, exercícios daqui, é importante para prevenirmos então o AVC. O sedentarismo é a maior causa do AVC, principalmente a má alimentação. Não necessariamente cortarmos tudo, mas aquilo que é essencial devemos colocar na nossa alimentação. Evitar muito nível de sal, muito consumo de óleos, principalmente, muito consumo de gordura. Como inicialmente já disse, o colesterol faz bem, até porque é um lipídio que permite a síntese das células e das proteínas, mas tudo por excesso faz mal. Doutora Ermelinda disse inicialmente que existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Qual deles é que afeta mais os jovens? O isquêmico, por causa da coagulação do sangue. Agora os jovens, desculpe o termo, estão a beber muito. É muito consumo de álcool. E o álcool, de certa forma, afeta naquilo que é o coágulo do sangue. Se afeta o coágulo do sangue, vai causar obstrução nos vasos e, consequentemente, pode causar, então, um AVC isquêmico. Exatamente. Para além das recomendações deixadas há instantes já pela doutora, consultar o médico de forma regular também é uma forma de prevenir. Também é importante fazer um check-up.
consultar também um nutricionista para ver a sua alimentação, porque inicialmente, como eu disse, nós não precisamos ter aquela alimentação e tanta, mas aquilo que nós tivemos em casa podemos construir um cardápio para assim então termos uma excelente alimentação. Há pessoas mais propensas a terem esta condição? Assim, a obesidade é um fator de risco para pessoas contraírem o AVC. Então é extremamente importante permitir ou facilitar aquilo que é o exercício físico, a boa alimentação, para então prevenirmos aquilo que é o AVC. Doutora Ermelinda, muito obrigada por ter estado connosco na nossa rubrica Saúde e Bem-Estar aqui no Manhã Girassol. Obrigada, Iracelma. Bom dia, boa continuação. Só para finalizar, sem me esquecer, na sexta-feira, no dia 18, teremos uma atividade no Colégio Nossa Senhora da Anunciação, localizada em Viana, Rua da Sanzala. E nesta atividade nós teremos o atendimento odontológico, o atendimento de análises clínicas e também o fisioterapêutico. E principalmente vamos atender pessoas com cardiopatia. Estamos a falar de pessoas que já tiveram AVC. A consulta é extremamente gratuita, o atendimento é extremamente gratuito. E caso o paciente ou neste caso, o familiar ou paciente quiser continuar com o tratamento, teremos excelentes profissionais que serão reencaminhados. O fisioterapeuta é uma figura indispensável no tratamento. Exatamente. Então vai ser uma oportunidade para as pessoas que estão nesta condição se fazerem presente a esta iniciativa que é gratuita, não é? Pois, gratuita. Será no dia 18 e também no dia 24. Nossa Senhora da Anunciação Guadalupe, às 8 horas, pontualmente. Muito bem. Doutora Ermelinda, mais uma vez obrigada. Bom dia e boa continuação. Bom dia, Iracelma, até já. E nós já seguimos aqui com o Manhã Girassol. O Banco de Urgências do Hospital Geral de Luanda atendeu mais de 2.000 pacientes nas últimas 72 horas. A malária continua a liderar as estatísticas com mais de 200 casos diagnosticados no período em referência. A malária continua a liderar as estatísticas das patologias mais registradas a nível das unidades hospitalares. Nas últimas 72 horas, o Hospital Geral de Luanda registrou mais de 200 casos da patologia. Tivemos um total de 2.760 pacientes atendidos nas urgências, dos quais malária com 264 casos, doença respiratória aguda 203 casos. As patologias com maior incidência foram a malária, a doença respiratória aguda, pacientes traumatizados por atropelamento, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e agressão física. Comparativamente ao último final de semana, os números permanecem inalterados. Tendem a permanecer. Por ser por início de final de semana, as pessoas têm tendência de exagerar muitas das vezes no consumo de bebidas alcoólicas e muitas das vezes também alguns problemas que fazem com que não haja visibilidade, a falta de iluminação nas vias públicas, algumas que também faz com que os pacientes, com que os utentes ou os automobilistas tenham acidente de viação. A doutora Carla Sobrinho deixa o seguinte conselho. Os cuidados que temos de ter nessa fase de cacimbo, mantermos cada vez mais agasalhados, ingestão de líquidos como água, sumos, comer frutas cítricas, nesse caso laranja, abacaxi, fazer sumo de limão, isso também ajuda muito para o combate de algumas patologias do fôrum respiratório. O Hospital Geral de Luanda registrou mais de 2.000 atendimentos nas últimas 72 horas. E assinalou-se nesta segunda-feira o Dia Mundial do Hospital. Por ocasião da data, a nossa equipa ouviu nesta segunda-feira profissionais da classe e cidadãos comuns no Hospital Pediátrico Azancote de Menezes. Para assinalar o Dia Mundial dos Hospitais, a nossa equipa de reportagem deslocou-se ao Hospital Materno-Infantil Anzacote de Menezes para ouvir de perto a realidade daqueles que vivem o hospital. Você vai lá, estás doente, às vezes não tem uma capacidade de comprar medicação, não tem como te falar porque não temos também, não sei o quê. Tudo tem que se comprar. As luvas, tudo. Se você vai sem dinheiro, nem ninguém perde. Às vezes perde a saúde, perde coisas. Eu falo isso porque perdi alguém que nem contava, não poderia estar morto, mas felizmente já está no mundo.
Episódios como estes, segundo os pacientes, são recorrentes nos hospitais do país. Sim, ali você quando entra, e no caso de se está a sentir mal, o primeiro socorro, tens que ir com valores no bolso, comprar tipo ampola, e no caso de luva, isso já tem que depender do teu bolso. Eu digo que os hospitais aqui em Angola não são nada, o atendimento não tem sido muito favorável. Não tem sido muito favorável, porque tem tido muitas queixas para com os pacientes. Porém, alegam que existem hospitais que ainda velam pelo bom atendimento e bem-estar dos pacientes, como é o caso do Anza Cote de Menezes. Aqui tem carinho, tem amor e atendimento, sim, senhor. Você fica emocionada ver alguém a receber uma paciente. Do primeiro dia que eu cheguei aqui, fui muito bem recebida. Caso nesse hospital, sim senhora, estão a atender muito bem. Os doutores todos estão a ser mesmo bem carinhosos e o que nos surpreendeu mais é que não estão a pedir mesmo nada mesmo. Quer dizer, tudo que a pessoa está a precisar, eles mesmo têm mesmo. E os acompanhantes desses pacientes, aqueles que diariamente esperam por horas fora do hospital? Dona Rosa relata essa experiência. Muitas vezes nós vamos visitar a filha ou família que está lá. É hora chegada mesmo da visita, mas você não consegue entrar. Às vezes a comida te seca mesmo na mão. Mas o que eu vi aqui, desde ontem mesmo que eu vi fazer a visita, então é uma coisa mesmo muito bonito. Se fosse todos os hospitais assim, seria muito bom mesmo. A recepção mesmo dos seguranças lá fora, como aqui dentro mesmo, é muito bonito mesmo. Gostaríamos que todos os hospitais também se acompanhassem assim, tratavam-se e recebiam-se as pessoas. E mais de 50 casos de bronquite são registados semanalmente no Hospital Geral de Luanda. A informação foi avançada nesta segunda-feira pela diretora de urgências da referida unidade hospitalar durante a apresentação do balanço das últimas 72 horas. O período do cacimbo é conhecido pelo aumento de doenças que podem afetar o sistema respiratório e a pele. Semanalmente, o Hospital Geral de Luanda tem registrado mais de 50 casos de bronquite que muitas vezes aparecem associadas a outras patologias. Temos um número aproximadamente de 50, 60 casos na semana. Com a chegada do cacimbo, o número tende a aumentar com outras complicações, às vezes uma bronquite com malária, e muitas das vezes aparece associada a outras patologias. A doutora Carla Sobrinho fala dos sintomas de certas doenças provenientes do cacimbo. As patologias mais registradas são broncopneumonia, a ativação muitas das vezes da tuberculose, os síndromes gripal. Muitas delas se manifestam com rinorreia, que quer dizer que a saída de secreção pelo nariz, que vulgo ranho, né, que as pessoas têm dito, a febre, a tosse e a dor torácica. Dificuldade respiratória, dor torácica e tosse. E muitas vezes pode ser uma tosse seca ou uma tosse que leva a expelir secreções na boca. Ouvidos pela Rede Girassol, os munícipes afirmaram que desconhecem as causas da broncopneumologia, mas garantem que conhecem outras doenças provenientes da época. Temos como o caso da asma brônquica, as gripes, muitas estirpes desse tipo que normalmente são muito frequentes nesse período. Algumas medidas como vestir roupas longas, agasalhar-me nos períodos mais frios e também fazer a reidratação, principalmente com chás, tomando chás quentes e certo, essas medidas que tenho tomado. Normalmente em épocas mais frias nós acabamos tendo menos sede e acabamos nos esquecendo de fazer o consumo de água.
Angola participa a partir desta segunda-feira até ao dia 22 de julho no Congresso Anual da Sociedade de Cirurgia Robótica em França. Representa o país no Congresso. A Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, trata-se de uma das mais prestigiadas plataformas internacionais de intercâmbio científico e tecnológico na área da cirurgia robótica, que reúne cirurgiões, investigadores, especialistas e decisores políticos de renome mundial. O encontro vai debater os mais recentes avanços e inovações, desafios no domínio da cirurgia assistida por robôs. Durante o evento, Silvia Lutucuta vai integrar um painel de alto nível moderado por laureados com o Prémio Nobel da Medicina e da Química. O painel vai contar ainda com os ministros da Saúde do Ruanda e Panamá. E vamos olhar para as principais capas dos jornais nacionais e internacionais nesta segunda ronda. E começamos na capa do Jornal de Angola, que titula Balanço do Encontro de Coordenação Semestral da União Africana. A reunião constata menor coesão na integração social do continente. Francisco Furtado, Ministro do Estado, avalia andamento de obras de estradas, hospital e sede do Governo do Coando. O jornal O País, que tem tudo, titula na sua edição de hoje revelação do BNA. Serviços financeiros atingem apenas 73% da população. O Presidente da República manifesta pesar pela morte do antigo estadista nigeriano Muhammadu Buhari. Estamos a olhar para a página do New York Times. Os jornais duvidaram da ameaça do presidente Trump de impor tarifas enormes nos parceiros comerciais russos. O jornal britânico The Guardian escreve Ucrânia melhor, Kiev elogia acordo de armas dos Estados Unidos, enquanto Moscou rejeita a ameaça de sanções de Trump. O presidente dos Estados Unidos diz que vai enviar à Ucrânia baterias antiaéreas Patriot e mísseis interceptores pagos por aliados da União Europeia. O jornal espanhol A Vanguardia escreve na edição de hoje: guerra da Rússia na Ucrânia. Trump ameaça Putin com tarifas a 100% e dá-lhe 50 dias para a paz. O presidente dos Estados Unidos vai castigar Moscou, taxando o comércio com os países que compram petróleo e gás russos. Estamos a olhar para o jornal francês Le Figaro, que escreve dívida e déficits. O momento decisivo de François Bayrou. Na terça-feira, o primeiro-ministro apresentará as poupanças que planeia no seu projeto de orçamento. Agora o jornal desportivo A Bola ao Tostão, melhor. Sporting recusa nova proposta do Arsenal. Negociação volta a tremer, mas a porta continua aberta. Olhamos para a previsão do tempo, agora a província de Benguela, que vai ter o céu parcialmente nublado, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 23, umidade relativa de 79%. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Manhã Girassol. Regresse connosco, até já. Renovados os votos de bom dia, assim que nos acompanha a esta altura. A edição do Manhã Girassol, à segunda da semana, é tempo para voltarmos à rua, conferir a movimentação rodoviária, desta vez na província do Huambo, com o suporte do CISP. Já temos o quadro geral, vamos olhar para alguns pontos da audiência sobre como estão as coisas nesta altura na província do Huambo. Para quem nos acompanha a esta altura, a partir da cidade de Vida à província do Huambo, conferir a mobilidade, dar a ver a nossa audiência para quem vai circular para os diferentes pontos desta província. Estamos a olhar para, não a província do Huambo, mas sim a província da Huila. Estamos a olhar para a rotunda da Vozinha. O trânsito a esta altura está
tranquilo. Recomenda-se a esta altura todos os cidadãos que estão na província da Huila. Quem tiver que circular na rotunda da Vozinha, este é o cenário rodoviário. Trânsito faz-se numa boa, é só escorregar, é só deslizar. Vamos já continuar a olhar para a província da Huila. Já estivemos aqui a olhar para a rotunda da Vozinha. São estas imagens já que nós temos a esta altura. Uma imagem mais aberta que dá-nos a ver como estão as coisas a esta altura neste troço da província da Huila, a rotunda da Vozinha. Estamos agora a olhar para a Praça Gabriel Kalof, também na província da Huila. O trânsito está tranquilo, está favorável a esta altura. Recomenda-se para quem vai circular neste troço aí da província da Huila. Estas são as imagens que nos são cedidas já pelo CISP. Para além do trânsito, é importante referir que o Rei Sol também já deu ar da sua graça. Está um dia bonito a esta altura na província da Huila, embora, não é, por aquilo que são as previsões, está também um dia muito frio. São 8 horas e 36 minutos. Vamos deixar o trânsito. Vamos, a esta altura, olhar para a atualidade. O papel das associações juvenis no empoderamento dos jovens foi destacado durante o fim de semana aqui em Luanda pela Associação Arte da Mar durante uma cerimónia de empossamento de responsáveis afetos a distintas áreas da associação. Empoderar a classe juvenil consta das prioridades da Associação Arte de Amar, que também está instalada nos municípios da Camama e Talatona. Durante o ato oficial de revitalização e tomada de posse dos órgãos da organização não-governamental, o seu presidente, Amandio Paca, disse que este ato visa prepará-los face aos vários desafios identificados como empoderamento juvenil. As nossas linhas de trabalho ou de força para cada vez mais conseguirmos nos inserir no seio dos jovens é nada mais nada menos senão olhar com muita responsabilidade para a questão da formação académica e formação técnica profissional. Isso é através de parcerias com instituições privadas de ensino superior, no sentido de podermos disponibilizar bolsas, sejam elas a 0% ou a 50%, para aqueles jovens que demonstram ou apresentam alguma incapacidade financeira. Outro sim, acreditamos que também devemos apostar veementemente na questão da formação técnica profissional, porque é efetivamente um meio que vai nos ajudar a acudir ou combater a questão do desemprego no seio da juventude e das comunidades em particular. O responsável acrescentou ainda que serão realizadas atividades com o objetivo de ocupar os jovens. Vamos também olhar para a questão de massificação do desporto comunitário, a questão de ocupação útil de muito tempo livre que têm os jovens através de atividades culturais, recreativas no seio das comunidades, o que vai efetivamente também nos permitir identificar talentos nas comunidades e prepará-los para os desafios futuros da nossa sociedade. Já a secretária do Conselho Nacional para o Empoderamento das Mulheres, Rosa Benjamin, garantiu a capacitação das mulheres e a preparação para a sociedade. Temos projetos também com palestras viradas a temas como empoderamento das mulheres, não é? E também decorações, tem curso de culinária, estamos aqui praticamente no centro da comunitária da juventude, também temos direito a bolsas. Todas as mulheres que fazem parte da associação e não só viradas também, que nós estamos ligadas, terão também apoios, não é, da associação, capacitá-las com curso de informática, porque o nosso maior objetivo é capacitar para o mercado. Então, visando cursos profissionais, aí já estaremos a fazer uma parte que é empoderamento das mulheres. Entretanto, o responsável Amandio Paca garantiu a instalação da AJA em todo o país. Portanto, é um processo que nós vamos levar a cabo paulatinamente e depois de concluirmos Luanda, que é a nossa prioridade, vamos indo para as províncias vizinhas, como Icoli Bengo e outras. Portanto, podem esperar a AJA a instalar-se em todos os cantos do nosso país, porque a juventude constitui prioridade para nós e é nossa intenção alcançar até ao último jovem. E as administrações da Camama e do Talatona louvam pela iniciativa da Associação AJA nas localidades. Nós, enquanto administração municipal, apoiamos essas ações
visando então satisfazer a necessidade dos jovens, que são muitas, quer no plano político, quer no plano educacional, quer no plano social, quer no plano da empregabilidade. Sabemos também que uma das principais carências da juventude é o recurso à habitação, e com essas associações que visam transformar a informação do Plano Nacional de Desenvolvimento em curto prazo, em curto espaço. Falo em curto espaço no sentido de que trazem aquilo que são as políticas macros para as políticas micros a nível dos municípios. É de louvar a iniciativa da associação. Nota-se que a associação tem rumo, nota-se que a associação tem princípios e nota-se que a associação tem um fim. O fim, acima de tudo, é atender às necessidades dos jovens. São os jovens que precisam, são os jovens o futuro do amanhã. Queremos dizer que, na verdade, o futuro do país está na mão dos jovens. 8h40, vamos falar sobre o desporto no Manhã Girassol. Entramos em campo com a Georgina João. Olá, Georgina, bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para quem nos acompanha aí em casa. Gosto da tua boa disposição. Eu sei que queres acelerar. Há muito sobre desporto por se falar nesta edição de Manhã Girassol, certamente. Exato. Nós hoje vamos falar de esticadas, não sei se sabe o termo, hóquei em patins. Exato. Exatamente. A Académica de Luanda venceu o Petro de Luanda e conquistou então a Taça de Angola. Vamos falar também da bola ao cesto, basquetebol. As nossas meninas continuam no Reino de Espanha a preparar o Afrobasket 2025 que acontece na Côte d'Ivoire. E vamos falar também de dinheiro. Estamos no princípio da semana, nada melhor do que falar de valores, apesar de que esses valores não nos pertencem. Não nos pertencem mesmo, Georgina. Eu já ia dizer isto, não é? Não nos pertencem, mas como é euros, e nós gostamos muito dessa palavra euro, o Real Madrid tem um novo jogador, o lateral esquerdo, que também pode fazer a posição de defesa. Álvaro Carreiras custou 40 milhões de euros aos cofres do Real Madrid. Tem ainda o impasse entre Sporting, Vítor Gyökeres e também o Arsenal. Nada está perdido, a porta continua aberta para o Arsenal, mas Varandas está duro, como falamos aqui na banda, está mesmo duro. São 73 milhões, sai por 73 milhões, mais do que isso ele não sai. E neste momento o impasse desta segunda-feira são os 10 milhões variáveis, que são os objetivos do jogador que ele poderá então conquistar no Arsenal. Segundo a bola, só 3% é que são rentáveis, mas Varandas não quer isso, quer mesmo o dinheiro completo, tintim por tintim, senão não sai. Muito bem, então que começa a jogada informativa. Exato, vamos começar com a bola ao cesto. Paulo Macedo, treinador nacional, selecionador nacional, já trabalha com o grupo completo em Madrid, Espanha, onde cumpre o estágio pré-competitivo de 3 semanas, com vista à participação no Campeonato Africano das Nações em basquetebol sénior feminino, Afrobasket, a decorrer de 26 de julho a 3 de agosto em Abidjan, na Côte d'Ivoire. O combinado nacional entra agora para a fase decisiva de preparação, com o objetivo de aprimorar os aspectos técnicos, táticos, reforçar os níveis de entrosamento e a intensidade competitiva da equipa. As bicampeãs africanas têm agendados 2 jogos, um diante da seleção do Senegal e outro diante da seleção do Sudão do Sul. O Senegal é uma das equipas mais experientes e tradicionais do basquete feminino africano e a lista definitiva das 12 atletas que vão disputar o Afrobasket será conhecida até ao dia 20 de julho. Angola joga a fase preliminar do Campeonato Africano inserida no Grupo A, ao lado da seleção anfitriã, a Côte d'Ivoire, e do Egito. De acordo com o selecionador nacional Paulo Macedo, o objetivo de Angola nesta prova passa por garantir um lugar no pódio. Recordo que Angola já venceu a prova por 2 vezes, isso em 2011 em Bamako, no Mali, e 2013 em Maputo, Moçambique. E a Académica de Luanda venceu o Petro de Luanda por 8-3 em jogo da final da Taça de Angola em hóquei em patins. A partida foi disputada na cidade de Lubito, em Benguela. O Clube Académica de Luanda confirmou seu favoritismo e conquistou a Taça de Angola 2025 com uma vitória expressiva diante do Atlético Petróleos de Luanda. Na 22ª edição da Taça de Angola em hóquei em patins,
disputado neste domingo na casa do pessoal do Porto de Lobito. Tratou-se de uma final intensa, com momentos equilibrados na primeira parte e com domínio total da Académica na etapa complementar da partida. Com ataques bem construídos, grande eficácia ofensiva e forte presença em pista, a equipa campeã, no caso o Clube Académico de Luanda, mostrou ser uma das potências do hóquei em patins nacional no jogo da final da Taça de Angola. Em declarações à imprensa, o técnico do Clube Académico de Luanda afirmou que esperava o tão almejado resultado. O Petro de Luanda reconheceu que não entrou bem em campo, o que resultou na derrota da sua equipa. Nossa equipa hoje no Petro fez algo que não está habituada a fazer, nos apoiar em contra-ataque. Os jogos que a Académica fez nos apoiam em contra-ataque. Isso nem o Petro, não sei o que aconteceu com os rapazes, mas hoje o Petro não teve bem, nem o Petro. Defendemos muito mal e eles aproveitaram no contra-ataque. Foi o jogo que a Académica fez. Tem de dar os parabéns à Académica, que teve melhor que nós, marcou mais golos que nós não conseguimos fazer mais nada. Da parte da Federação Angolana de Patinagem, o balanço tanto do jogo como da final do campeonato é considerado positivo. Dizer que as duas equipas estão de parabéns, porquanto estamos no final da época, há um desgaste muito físico por parte das duas equipas, e chegar aqui no final de todas as provas a este ritmo é de louvar. Dar os parabéns às direções dos dois clubes que proporcionaram condições para que essas equipas pudessem estar aqui e, consequentemente, podermos terminar a época de hóquei patins em séniores masculinos que foram programadas por nós para este ano. Entretanto, dizer também, temos de dar os parabéns à direção da Casa Pessoal do Porto Lobito, que aceitou aquilo que foi o pedido da Federação Angolana. Resultado que sagrou o Clube Académico de Luanda campeão da Taça de Angola em hóquei em patins, disputado neste domingo no pavilhão da Casa do Pessoal do Porto de Lobito, que contou com a presença de entidades governativas. Agora, o mercado de transferências internacional. Álvaro Carreiras é jogador do Real Madrid até 30 de julho de 2031. Para representar o AC Milan, o contrato do médio de 39 anos é válido até junho de 2026, com opção de renovação de mais uma época. Luka Modric chega ao clube italiano após 13 anos no Real Madrid, onde venceu 6 vezes a Liga dos Campeões da Europa, 4 troféus da La Liga e outros títulos. Pelos merengues, Modric disputou 597 jogos e marcou 43 golos. Em 2018, Luka Modric foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Parece que Estou bem, vou jogar, estou em forma. Por conta da idade já não consigo chegar, porque acabo por ser mais velha do André, o realizador, e também, se tivermos que pegar a calculadora, sou ligeiramente mais velha que o editor-chefe deste programa. Mas pronto, é um assunto que nós vamos falar. Sim, vamos tratar, mas nos a bastidores. princípio o meu passo está lá acima de 60 milhões de euros, mas os valores adicionais, aí uns 200, porque eu posso marcar muitos golos ainda. Não, ok, está bem, Georgina, já não temos mais tempo, o tempo não está ao nosso favor. Exatamente, mas vamos convidar os nossos telespectadores e rádio ouvintes a acompanharem o desporto na rede, às 12 horas, aqui na TV Girassol. E hoje nós vamos falar sobre basquete e também no jornal das 12h30 do 102.7 Girassol FM. Agora sim, bom dia. Bom dia, Georgina, até amanhã. Até amanhã. E nós já seguimos agora para Girassol FM, o último contacto com João Alves. Olá, João Alves. Eu voltei rapidamente só para dizer bye-bye. Ok, mas assim tão rápido. Olha, mas antes de eu dizer bye-bye, rapidamente, eu gosto tanto desta música. África, Jacinto Chipa. Jacinto Chipa, exatamente. Nome que não se apaga. Um nome que não se apaga. Os seus feitos estão aí. Hoje estamos aqui a ouvir novamente esta música, África, e existem muitas outras boas músicas deixadas por este ícone Cartinha da música Saudades, nacional. também é uma outra que marcou muito, não é? Cartinha de Saudades é uma música também muito boa, que nós nos habituamos a ouvir há muito tempo e que não se apaga. É verdade. São nomes do nosso musical angolano que, sinceramente, nunca serão esquecidos.
Muito bem, muito bem. Pois, então é um bye-bye. É um bye-bye, já não temos tanto tempo assim. Obrigada por mais uma vez abrir as portas do Bom Dia com Energia para o Manhã Girassol, não é? É da nossa parte difícil. é sempre um prazer manter esta conexão diária e certamente amanhã estaremos aqui no dia em que estaremos a celebrar um mês de Bom Dia com Energia e Manhã Girassol. É verdade. Então, tristezas não pagam dívidas. Está o encontro marcado para amanhã, Iracelma. Nós também agradecemos por permitir que nós penetrássemos até ali neste Manhã Girassol diariamente, de segunda a sexta praticamente, das 6 às 9 da manhã. Então amanhã está o encontro marcado para o nosso primeiro mês de aniversário. Assim, exatamente, mêsversário, é assim que dizem. Não sei se a palavra está correta ou não, mêsversário. Mas seria os 30 dias, não? Sim, 31, não é? 30 dias. 30 dias Exato. de trabalho em prol destes nossos rádio ouvintes e telespectadores. Exatamente, mas não digo aos Também até amanhã. Também eu. Tá, Bom dia. Tudo tranquilo, vamos na boa, até amanhã se Deus quiser. Muito bem. Foi bom então... dia com energia, Iracelma. Foi bom dia com energia para ti também, meu colega. Foi assim a última conexão do Manhã Girassol e Bom Dia com Energia nesta terça-feira. Agora sim vamos falar com a Sara Rodrigues, que tem a responsabilidade de apresentar-nos, não é? A grelha de programação, a agenda desta terça-feira. Sara, vamos a ela. Bom dia, minha vamos colega. Vamos a ela. Bom dia, Iracelma Arnaldo. Bom dia, nossa audiência. Vamos sim à grelha de programação da Rede Girassol e deixa-me dizer que para esta terça-feira preparamos assim uma grelha recheada, claramente. Nós começamos com o Manhã Girassol e às 11h30 a apresentadora Nayoli Silva ensina-nos a cuidar da saúde e a prevenir tratamentos no programa Obrigado Doutor, um espaço que aproxima a medicina de todos nós. Quando o relógio marcar 12 horas em território nacional, é a vez do Desporto na Rede, apresentado por Júlio dos Santos para nos manter informados sobre o desporto nacional e internacional. E no programa de hoje, a atenção está voltada para a análise da preparação da Seleção Nacional para o Afrobasquete 2025. Às 13 horas, a informação volta a estar no centro do ecrã com a apresentação de Adilson Garcia. Hoje Notícias leva-nos até o coração dos acontecimentos que estão a marcar o país e o mundo nesta terça-feira, com um olhar atento para o Presidente da República, João Lourenço, que efetua visita de campo ao Centro de Convenções e à Casa das Artes. No período das 14 horas, a malta jovem ganha espaço para colorir a sua tarde, com o programa Tudo Passa Aqui, apresentado pela carismática Cuiela Clementino, que receberá no palco do Tudo Passa Aqui o músico Ézio do Dadão, para nos abrilhantar com a sua arte. Já na rubrica O que caiu na rede, o comentador Natalício Gaspar abrirá todas as cubas sobre a vida dos famosos. E às 15h30 tomará conta da emissão o programa mais imprevisível da televisão angolana. Falo do Fora do Ar, apresentado pela Delfina Correia e eu, Sara Rodrigues. E por volta das 16 horas, o apresentador Braulio Anderson receberá a emissão para o conectar ainda mais à Rede Girassol com o programa Conexão. Hoje é dia da rubrica Eles Têm a Voz e o tema em abordagem será expectativas sociais versus realidade. A seguir a isto, às 18 horas, o programa Zuela Meu Povo lhe fará companhia e o colocará a par de todos os dilemas sociais. Às 19h45, no Girassol Jornal, o jornalista Simeão Mundula assumirá o que realmente merece, ou seja, resumirá o que realmente merece a sua atenção dentro e fora do país. Às 21 horas é com o apresentador Fábio Medina que fecharemos a grelha de programação desta terça-feira após o Ondjango Cast. Iracelma Arnaldo e a nossa querida audiência, por hoje é tudo, mas claro, fica aqui a promessa de regressar amanhã e no mesmo horário. Naturalmente. Sara Rodrigues, contigo nós já encerramos esta edição do Manhã Girassol. Assim que nos acompanham, obrigada pelo carinho da sua audiência. Sempre, sempre, sempre um prazer estar aqui deste lado. Bom dia e até amanhã.